Num jogo completamente maluco, o Grêmio saiu vitorioso contra uma das principais equipes do futebol brasileiro. E nesse vídeo, a gente vai conversar sobre como o Tricolor conseguiu essa vitória contra o Botafogo. Bom, gente, antes aquele pedido clássico, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like, compartilha, comenta, tudo isso é muito importante para que o algoritmo do YouTube entenda que o conteúdo é de qualidade e leve para cada vez mais pessoas. Ontem o Grêmio venceu na Arena por 5-3 o Botafogo, num jogo completamente maluco, com muitos gols, com muitas oportunidades de gol. E essa vitória com o hat-trick do Carlos Vinícius dá um pouquinho mais de confiança para o trabalho e tempo, até quem sabe, respaldo para o técnico Luiz Castro. Mas para o jogo de ontem ele promoveu algumas mudanças bem significativas e a gente vai conversar sobre elas aqui nesse vídeo. Começando pela escalação, em alguns nomes, a entrada do Balbuena na vaga do Gustavo Martins, a colocação do Pavon lá pelo lado esquerdo e no meio campo a entrada desde o começo do Monsalve, formando um tripé de meio campistas. O Noriega como um 5, o Arthur como um camisa 8 e o Monsalve também como um camisa 8, esses dois tendo uma responsabilidade um pouco mais ofensiva. E o Grêmio começou muito bem o jogo. A gente está acompanhando aqui nesse campinho que coloco para vocês que o Grêmio pressionava muito bem a saída de bola do Botafogo, diferente do que o Grêmio fez em outros jogos. Dessa vez, o Luiz Castro optou por pedir que os pontas, tanto o TT quanto o Pavon, pressionassem os zagueiros para tentar roubar essa bola e impedir o passe deles. Nos outros jogos, o que eles faziam era tentar fechar a linha de passe para o lateral, ou seja, eles tinham uma postura muito mais passiva. E dessa vez, no começo da partida, foi diferente. Luiz Castro pediu que o Grêmio pressionasse lá. E isso causou inúmeras dificuldades ao Botafogo, que não conseguiu construir desde trás. Mesmo tendo o meio-campo com o Newton, com o Danilo e com o Alan, que são jogadores muito fortes e muito técnicos, o Grêmio encaixou muito bem essa marcação. Vocês estão podendo acompanhar aqui que o Arthur colava no Newton, o Noriega encaixava no Alan e o Monsalve colava no Danilo. E assim o Grêmio evitava qualquer possibilidade de escapada construída da equipe do Botafogo. Mas tem um lance que é de desatenção por parte do Grêmio, do lançamento do Barbosa que origina o primeiro gol da equipe do Botafogo. É uma desconcentração porque o Grêmio não pressiona o Barbosa, diferente do que vinha fazendo nos outros momentos da primeira etapa. E aí o Barbosa acha um belo lançamento para o Arthur Cabral, que consegue o drible em cima do Wagner Leonardo e faz a finalização, marcando o primeiro gol. Um time que marca com linha alta precisa sempre pressionar os zagueiros, porque está com as costas muito expostas. E como o Grêmio não pressionou, o Barbosa conseguiu achar esse passe. Ali tem um momentinho de desconcentração. O Grêmio demora um pouco mais a entrar no jogo, o Botafogo consegue colocar a bola no chão de novo. E a gente tem a sorte, vou chamar assim, de conseguir marcar um gol, porque o nosso centroavante está numa fase espetacular e muito fora da curva. A jogada do TT no cruzamento, ela é uma representatividade, uma representação do que foi o Grêmio na primeira etapa. Um Grêmio que não conseguiu triangular tanto assim. O jeito como o Grêmio joga, o 4-3-3, ele tem como base a ideia de criar triângulos dentro do campo. Do lado direito, o lateral direito, o meio-campista pelo lado direito e o ponta direita. Ou seja, o jogador que receber a bola, João Pedro, por exemplo, ele tem o Monsalve para passar e também o TT. Só que vocês estão podendo acompanhar nessa imagem aqui e vão lembrar certamente do gol marcado pelo Carlos Vinícius no primeiro tempo, que essa triangulação não aconteceu. Porque o Arthur muitas vezes descia demais, ele se aproximava demais do Noriega para pegar essa bola e depois não conseguia se aproximar do ponta e muito menos do lateral para fazer essa triangulação. Por isso, essa formação que a gente está acompanhando aqui foi a que mais aconteceu no Grêmio na primeira etapa. Um time que tinha poucas opções de passe e dependia muito das jogadas individuais dos seus pontas, principalmente do TT, tanto que as principais oportunidades do Grêmio construídas no primeiro tempo, elas partiram da dupla TT e João Pedro e da dupla Marlon e Pavon, lá pelo outro lado. Depois que a gente consegue o empate, o Botafogo de novo volta a dominar a partida. E o lance do segundo gol da equipe carioca me chama a atenção pela falta de compactação do time do Grêmio. Eu acho que os jogadores do meio-campo cansaram, tanto o Monsalve quanto o Arthur e o Noriega, eles já não conseguiam mais competir tanto assim. E o Carlos Vinícius, vocês estão podendo acompanhar na imagem aqui, como o Botafogo, quando está no campo de ataque, troca a maneira de jogar, né? No Botafogo, quando estava na primeira fase de construção, ele jogava num 4-3-3, como a gente mostrou aqui no campinho, e depois ele passava a ter 3 zagueiros. O Newton descia entre o Barbosa e o Matheus Ponte e fazia uma saída com 3 jogadores. Assim, o Botafogo construiu a jogada do segundo gol, porque o Carlos Vinícius, ele ficou um pouquinho mais à frente do que precisava e liberou esse espaço de troca de passes ali na frente do Monsalve e na frente do Arthur. E o Noriega, como a gente está acompanhando na imagem aqui, ele precisa saltar. Ele precisa andar um pouquinho para frente para pressionar o Danilo. E aí tem muito mérito do Danilo, que acha o passe no Arthur
que vocês estão podendo acompanhar aqui nesse quadradinho destacado, na entrelinha do Grêmio, na entrada da área, o Danilo acha o passe no Arthur, o Arthur dá o passe no Montoro, os dois jogadores que estão nessa entrelinha, nesse espaço destacado aqui no quadradinho, o Montoro recebe e aí tem a infiltração do Danilo, passe de cavada e o Danilo finaliza marcando 2-1. No segundo tempo, o Luiz Castro faz uma troca muito importante. A saída do Pavon para a entrada do Amuso. E o nosso primeiro gol, o gol de empate, marcado pelo Carlos Vinícius, segundo dele na partida, ele tem uma vitória pessoal do Amuso contra o Vitinho pelo lado esquerdo, mas tem aproximação. A jogada ela é do William dando um passe de 2 metros pro Amuso e depois o belga tendo a sua vitória pessoal contra o lateral da equipe do Botafogo. Aqui tem um acréscimo muito importante, porque o que estava faltando no meio-campo do Grêmio, a gente viu no primeiro tempo, era essa aproximação. Esses jogadores mais próximos um dos outros. E o William se aproxima do Amuso e a jogada acontece. Mas eu quero chamar a atenção para o outro gol do Grêmio. Estou destacando aqui no campinho o gol marcado pelo TT, que foi o nosso quarto gol, que é um gol que sim merece muito destaque, porque tem muito da mexida do Luiz Castro no intervalo. Não é só colocar um Amuso, é ajeitar o posicionamento e a maneira de atacar. A ideia do Luiz Castro foi que o Amuso caísse um pouquinho mais para dentro, como a gente está acompanhando na imagem aqui, e ficasse entre o Matheus Ponte e entre o Newton, que eram os dois zagueiros, mais o Barbosa, né, o trio de zagueiros da equipe do Botafogo, mas ele queria que o Amuso ficasse nesse espaço. Por quê? Quando o Marlon recebe a bola, como a gente está acompanhando aqui na imagem, o Vitinho, que é o lateral da equipe do Botafogo, sobe para pressionar o Marlon. Quando ele sobe para pressionar, o Marlon acha um passe muito bom. É um passe espetacular do Marlon pro Amuso, que ataca entre o Matheus Ponte e entre o Newton. E recebe a bola na ponta esquerda, e aí faz o cruzamento, e o TT aparece lá na ponta direita, finalizando de chapa, marcando o primeiro gol dele, realizando o sonho desde criança, já que nessa temporada ele veste a camiseta do Grêmio pela primeira vez. Um outro ponto que quero destacar aqui, nesse final de vídeo, para encerrar, é o aspecto mental. No Clássico Grenal, o Luiz Castro chegou a citar que o Grêmio em 9 minutos desligou e foi punido com 2 gols. No jogo contra o Fluminense, o Grêmio teve alguns momentos de desligar o disjuntor, né, desligar a chave. E nesse jogo contra o Botafogo, quem desligou foi o adversário. O Botafogo desligou, tanto que o Grêmio marcou 3 gols em 10 minutos. E isso é mérito. É um time que se mantém concentrado e compete o tempo inteiro. Isso é um fator para manter para os próximos jogos. As questões táticas, as movimentações, elas vão mudar. Os times marcam de maneira diferente, atacam e defendem de maneira diferente. Mas o aspecto mental de concentração é muito importante. E o Grêmio, na partida contra o Botafogo, soube aproveitar isso muito bem. Quando o adversário titubeou, oscilou, se desconcentrou dentro do campo, o Grêmio foi lá, fez 3 gols dentro de 10 minutos e garantiu a vitória do Luiz Castro dentro do Campeonato Brasileiro, a primeira dele, para dar um pouquinho mais de respaldo para essa sequência. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like, comenta, que vai ter muito Grêmio por aqui. Valeu!